Boa noite, alunos e alunas. Inicialmente, espero que vocês tenham gostado do nosso seminário jurídico, cujos temas tratados foram de muita relevância e diversos, embora fosse o primeiro seminário feito desta forma, ou seja, online, sem ser presencial. Imagino que as palestras foram muito proveitosas e não deixa de enriquecer os nossos conhecimentos. Ao menos eu interpretei desta forma, que assisti a todas elas, né? E entendi que sempre que se traz coisa nova, serve para a nossa reflexão, a fim de que nós podemos concordar ou até mesmo discordar, porque afinal nós somos e seremos operadores do direito. E o direito, como não se trata de uma ciência exata, sempre comporta interpretação divergente. Eu mesmo tive bastante divergência dentro do meu empirismo com relação ao palestrante do Quash, que trouxe uma série de situações que, enfim, evidenciava a união estável, quando na verdade o texto constitucional é bem claro. Para que haja união estável, ao meu juízo, é indispensável que haja objetivo de constituição de família. Isso também é subjetivo. Tem que evidenciar que se está junto porque quer constituir famílias, não obstante não ter realizado as proclamas através do casamento civil. Então, isso eu discordei dele, inclusive no grupo dos colegas professores. Pois bem, vamos então dar sequência aos nossos conteúdos, que já está quase no finzinho, embora ainda tenhamos mais umas 3 aulas, né? E eu vou fazer esse comentário gravado e vou enviar para vocês também o resumozinho que eu faço sempre, cada conteúdo, para facilitar o estudo. Hoje nós vamos abordar sobre as restrições que são impostas na exigência para a impugnação ao cumprimento de sentença ou então aos embargos à execução. Pois bem, quando se trata de embargos à execução, nós já mencionamos nas aulas anteriores que pode ser arguida qualquer espécie de defesa. Não há nenhuma restrição. Por quê? Porque este processo de execução é oriundo de um título extrajudicial, que não foi precedido de processo de conhecimento. Isto é, ainda não passou pelo crivo do Poder Judiciário. É um negócio jurídico perfeito, é um título executivo, no entanto, não tem restrição. Por quê? Porque eu posso discutir a causa de bende, eu posso discutir se houve a plena manifestação de vontade, eu posso discutir se esse é o valor real do débito representado no título, ou se eu já paguei alguma parte como forma de diminuir aquele débito. Agora, no que tange à impugnação, e essa é a diferença, embargos à execução quando se trata de título extrajudicial, e impugnação à execução ou cumprimento de sentença quando se trata de título judicial. Esse título judicial
não é apenas aquele por quantia certa. Depende muito do processo de conhecimento. Pode ser uma obrigação de fazer, pode ser uma obrigação de entregar coisa certa, e pode ser uma obrigação de abster-se de praticar algum ato, como também pode ser uma obrigação por pagar quantia certa, oriunda de uma decisão judicial, cujos cálculos já teriam sido apurados ou serão apurados, dependendo da circunstância, na fase da execução. Então, essa é a diferença. O que é que eu posso arguir na minha impugnação? Aliás, há discussões acadêmicas com relação a esse rol que nós vamos abordar aqui. Uma corrente diz que esse rol é taxativo. Só pode impugnar com base em um desses argumentos que nós vamos tratar doravante. E outros que dizem que não. Pode surgir outros argumentos, também que não sejam esses taxados ou então constantes ou elencados no artigo 525 do Código de Processo Civil, e então pode até alargar um pouquinho mais a matéria. Mas seguindo então ao que dispõe o diploma legal antes referido, nós podemos arguir na impugnação a falta ou nulidade de citação, se na fase do conhecimento o processo correu à revelia. Ou seja, esse título executivo judicial é um título viciado. A parte demandada não teve a oportunidade de ser citado para contestar ou para apresentar a defesa que entendesse própria, inclusive a produção de todas as provas. O demandado não foi citado da inicial, ou até mesmo, vamos já ir mais longe, ele não foi citado da sentença. Se ele não foi citado da sentença, não chegou ao seu conhecimento, evidentemente que ele não pôde interpor recurso de apelação. Logo, o credor da obrigação não pode executar. Isso voltou à fase de conhecimento. Por quê? Porque na fase de conhecimento ele não foi citado da sentença. O que é que vai ocorrer? O juiz vai acolher a impugnação e vai voltar ao processo de conhecimento e aí sim vai determinar a citação do vencido ou do demandado para que ele possa exercer o seu direito de interpor recurso. Por que eu uso esse termo interpor e não propor recurso de apelação? A gente propõe ação. Quando é recurso, já está entre outros atos. Então, entre aqueles atos, interpõe-se o recurso. Esse é um dos fundamentos. Falta ou nulidade de citação. Outro, ilegitimidade de parte. Sempre as partes têm que ser bem representadas. Havia na legislação passada, antiga, um dispositivo que o juiz tinha que se manifestar primeiro sobre isso. As partes são bem representadas, as partes são legítimas e bem representadas, dou sequência ao processo. Então era inútil isso, não havia necessidade, hoje não tem mais isso. Mas de qualquer sorte, eu posso arguir na minha impugnação a ilegitimidade de partes. Vocês devem ter aprendido em alguma matéria que esta ilegitimidade pode ser tanto ativa quanto passiva. Ilegitimidade ativa. Quem está ou quem propôs a execução não é parte legítima ativa. Não é ele o credor da obrigação. Como também a legitimidade pode ser passiva. Digamos que eu seja fiador de um contrato.
E nesse contrato de fiança, eu passei a ser responsável também. Qual é a diferença do devedor solidário com o fiador? O fiador é de contratos e só vão em busca dos seus bens quando não encontrar do devedor principal. Mas o autor da ação propôs ela tão somente quanto ao devedor da obrigação principal e não o fez em face do fiador. No entanto, quando venceu a demanda, ao invés de propor o cumprimento da sentença em desfavor do devedor principal, por razões de ele não ter garantia, ele elege o fiador e propõe contra o fiador. Evidentemente que o fiador vai impugnar, vai arguir que ele não é o devedor principal. Isto leva à extinção do processo. Também é possível a arguição de inexigibilidade. Isso que, quando decorre de declaração de inconstitucionalidade. Essa é uma matéria nova que veio no artigo 525, parágrafo 12º, o 12, não 12º, primeiro, segundo até 10º é 10º, aí 11, 12 do CPC, quando o título que se originou de decisão judicial for fundado em lei ou ato normativo, mas que esta lei e este ato normativo foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Estou pensando um exemplo aqui, porque é uma matéria bem diferente. Por exemplo, alguém postulou uma diferença salarial em face da Previdência, ou do município, ou do Estado. O juiz deu o ganho de causa, mas neste interim, o Supremo Tribunal Federal julgou que aquela lei, aquele ato normativo que deu motivo para a procedência da ação, era absolutamente inconstitucional. Então eu posso arguir como matéria defensiva, mesmo se tratando de título extrajudicial. Também outro motivo pode ser por inexigibilidade de título ou inexigibilidade de obrigação. Essa obrigação é decorrente de um título. Esse título ou essa obrigação não é exigível. E o título tem que ser líquido, certo, e exigível, dependendo dos casos. Nesse caso, ele não é exigível, por quê? Porque houve, digamos, uma homologação de acordo judicial, e nesse acordo judicial, a parte devedora ficou de pagar em 5 parcelas. No entanto, imediatamente eu já executo o total desse valor. Ora, o título ainda não é exigível. Por quê? Porque ele não está em mora em razão de não ter vencido a obrigação. Estabeleceu a data para pagamento em 4 parcelas. Logo, elas ainda não se venceram. Motivo plausível para impugnação de título judicial. Eu estou falando desde o início, quando nós tratamos aqui da falta de nulidade, de título judicial, não extrajudicial. Outro motivo, penhora incorreta ou então avaliação não incorreta. Isto é, errônea. Avaliação não corresponde ao valor do bem. Penhora incorreta. Não, essa penhora houve a prática do ato por alguém que não de direito, em vez de ser realizado pelo meirinho, pelo oficial de justiça,
foi realizado por qualquer outro auxiliar, um estagiário. Ele foi lá e penhorou os bens. Bom, isso não tem legitimidade para realizar esta penhora. Ela foi realizada de forma incorreta. Ou então pegou a assinatura de um outro que nada tinha a ver com o bem. E essa avaliação também errônea. Um débito de 5.000 reais, ele vai e penhora um prédio baldio, ou seja, um terreno. Vocês aprenderam com o Tacílio que prédio não é edificação. Prédio pode ser até um terreno nu. É um prédio, né? É um prédio. E avaliaram este bem em 6.000 reais, quando na verdade a avaliação feita pelas imobiliárias estava em torno de 150.000 reais. Então é uma das arguições que eu vou arguir. Ou então a impenhorabilidade do bem, ou até mesmo vício de quem praticou este ato. E é interessante que nós saibamos a distinção entre excesso de penhora e excesso de execução. O excesso de execução é quando se pede além daquilo que é devido. Na execução de título extrajudicial, eu tenho um crédito de 50.000 reais e estou cobrando 100.000 reais. E o excesso dos valores pertinentes àqueles que seriam devidos. Já o excesso de penhora é quando o bem que tenha sido constrito for de longe superior ao débito. Sempre na justiça tem que se ter o quê? A razoabilidade. Eu não posso penhorar 3 apartamentos para garantir uma execução de 10.000 reais. Sabe que se a penhora houve uma constrição judicial, não vai poder alienar, porque via de regra essa penhora é averbada no cartório de registro. Ou então a importância de declarar o valor correto é significante, porque é um dos requisitos para que o juiz receba a impugnação fundada em excesso de execução. Como assim? Se alguém está a me cobrar 40.000 reais e eu entendo que seja 20, eu tenho que colocar esse valor correto, por que é 20.000 reais e não 40. Se eu não fizer isso, o juiz vai o quê? Ele não vai receber a minha impugnação. Excesso de execução, acumulação indevida de execução. Nós já falamos, quantia superior, coisa diversa também daquilo que foi deferido em sentença. O juiz deferiu que o devedor teria que me entregar 1.000 sacas de milho. Não me entregou, eu vou pedir o cumprimento da sentença, porque nos 15 dias a ele facultado, ele não me entregou esse milho. Mas eu executo e peço para me entregar 1.000 sacas de soja. Bom, aí ele está dando motivo para que haja o quê? A impugnação ao cumprimento de sentença. Por quê? Porque ele não pode exigir essa obrigação. E se mesmo que fosse outro produto, o mesmo produto, e que se tivesse alguma cláusula sentencial ou algum fundamento na sentença, que ele teria que me entregar mediante o que? Apresentar as sacas vazias. Eu não apresento as sacas vazias no prazo estabelecido em sentença e quero executar. Aqui entra naquela regra geral do direito civil. Ninguém pode cobrar a obrigação de outro se não cumpriu com a sua. Posso arguir também incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Isso dificilmente ocorre. Por quê? Porque o cumprimento de sentença se faz nos próprios autos do processo principal e no mesmo juízo.
nenhum advogado, ainda que não tenha sido formado pela URI, não vai postular o cumprimento de sentença em outro juízo que não aquele que deu origem ao título. Mas pode ocorrer, pois o executado tem que seguir os ditames da sentença, que os juízes gostam de chamar o comando sentencial. Eles não fazem isso para dar ênfase à sua autoridade. Esse comando sentencial, sempre o juiz quer dizer o quê? Que tem que ser observado aquilo que foi decidido através do processo de conhecimento, com a mais ampla produção das provas, tanto pelo autor quanto pelo demandado. Outra situação, eu posso arguir como motivo para impugnar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação. Como, por exemplo, houve a novação, renovei o débito, houve a compensação de algum bem por outro, houve uma transação ou até mesmo a prescrição. Essa prescrição é superveniente ao processo principal, ou ao processo de conhecimento. Porque se a prescrição fosse antes do processo de conhecimento pelo direito material, teria que ser arguida na fase do processo de conhecimento. Mas volta, como nós já tratamos da prescrição intercorrente, a contar a prescrição agora na fase processual, que é o mesmo prazo da prescrição constante do direito material. Se prescrevia em um ano esse meu direito com base no Código Civil, e eu venço a demanda, mas permaneço inerte por mais um ano, evidentemente que operou o quê? A prescrição, só que essa prescrição aqui foi a posteriori, foi depois da demanda do processo principal. Quanto ao procedimento, nós já tratei isso, que é feito através de uma petição ao juiz, e aí eu tenho que ao menos citar o processo, dizer o que é que foi decidido, que ele não cumpriu naqueles 15 dias que lhe foi concedidos para pagar espontaneamente, ou então para cumprir a obrigação espontaneamente, dirijo ao juiz do processo principal nos mesmos autos, e aí eu postulo que seja então ele executado, que seria o cumprimento da obrigação. Como a legislação não exige que a impugnação seja precedida de penhor, pode ocorrer no curso da execução, sim, essa prescrição. E ela, então, foi realizada em dissenso com o que dispunha a legislação para a sua execução. Matéria superveniente também pode ocorrer, mas depois da sentença. Então aí é possível de ser arguído. Matéria superveniente, que seria uma delas a prescrição ou qualquer outra situação de nulidade. Não a que ocorreu durante o processo de conhecimento. Aí só se pode fazer uma rescisória, uma ação rescisória, trazendo coisas novas para que se possa atacar ou rescindir uma sentença já prolatada pelo magistrado. Exceção de pré-executividade. Isso pelo Código de 73, antes do advento desse de 1916, havia essa figura que nós chamávamos de supralegal, causa supralegal, porque não constava no Código, mas às vezes tinha nulidade gritante no processo, uma cobrança absurda, que eu não tinha dinheiro para pagar as custas para embargar, ou perdia o prazo de embargos, que é que eu fazia? Uma exceção de pré-executividade.
Ainda há quem discuta se é possível ou não. Quem defende a possibilidade são aquela corrente que interpreta o artigo 518 e 525, que se ela for superveniente, é possível atacar por exceção de pré-executividade, desde que ela seja posterior à fase do processo de conhecimento. Caso contrário, não. Qual é a vantagem? A vantagem é que eu não preciso pagar custas, não tem honorários e, além do que, embora ela fique apensada nos autos principais, eu posso propor como incidente, mesmo depois de ter perdido os prazos para os embargos ou para a impugnação. Ou seja, eu perdi o prazo para impugnar ou para embargar, aí eu posso fazer a exceção de pré-executividade. A prescrição em exigibilidade do título, né, também é possível ser arguida nessa exceção de pré-executividade. Então o título está prescrito a posteriori, mas eu não embarguei, não pude arguir, aí eu vou fazer então essa exceção de pré-executividade. A fase expropriatória aqui não há diferença, tanto no cumprimento de sentença quanto na execução do título extrajudicial. Segue o mesmo caminho, penhora, avaliação e depois o bem é levado à asta pública para apurar os valores quando se trata de título executivo ou então de cumprimento de uma outra obrigação. Eu vou enviar para vocês também aqui esse meu resumozinho que eu faço. Ele é diferente do que eu falo aqui, porque aqui eu falo de improviso. E ali no material que eu mando, eu faço uma síntese daquele conteúdo que eu mandei para vocês, daquela doutrina, que é muito bom aquele livro. E assim nós vamos, porque já está quase no fim do nosso conteúdo. Tenha uma boa noite e eu vou estar no horário para dirimir qualquer questão. Um abraço.